Olá, tudo bem? Bom, eu vim hoje aqui fazer um vídeo que, na verdade, eu vi ontem um vídeo do pastor Lucinho, em que ele fala que o título do vídeo é que ele toca um terror lá na festa de Preto Velho, que foi uma festa feita pela Umbanda, segundo o que deu para entender, em Belo Horizonte, onde foi feita uma homenagem, um culto deles lá, onde, resumindo, ele diz o seguinte, que ia ter um culto de Umbanda numa praça em Belo Horizonte, e ele começa dizendo, mas como? Ninguém me pediu permissão. Naquela história de que o crente, o evangélico, ele é dono do mundo. Onde ele puser a planta do seu pé, pertencerá a ele. Que é um judaísmo, porque isso foi falado lá para o povo de Israel quando ia invadir a terra de Canaã, e ele iria tomar posse de Canaã, ele ia expulsar as outras nações de lá, uma atitude de guerra, que eu não questiono, porque se vivia em uma época de guerra, se vivia em uma época onde para você conquistar um espaço você tinha que fazer guerra mesmo, não existia essa diplomacia que se tenta fazer presente hoje, e que não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com a mensagem cristã, mas é uma coisa ensinada hoje dentro das igrejas, como se isso fosse evangelho. Isso, na verdade, é o anti-evangelho, uma deturpação que Satanás faz do evangelho, misturando o judaísmo com o cristianismo, misturando o Velho Testamento com o Novo Testamento, misturando lei com graça, e aí Satanás botou isso na cabeça, principalmente dos evangélicos, e eles acreditam que fazendo isso estão fazendo a vontade de Deus. E ele falou que é o seguinte, então ele ia para lá para tocar um terror lá. E aí ele chama o pessoal mais jovem da igreja, talvez de 20 a 30 anos, e esse pessoal da igreja fala, não, mas espera aí, pastor, isso aí não é correto, eu não vou tomar essa atitude. E aí ele fala, nossa, esse pessoal perdeu a simplicidade do evangelho, como se afrontar e desrespeitar a lei, a Constituição, o próximo e uma outra religião fosse o evangelho. Então ele disse que esse pessoal que não quis ir com ele perdeu a simplicidade do evangelho e se tornou um bando de bestas. E ele chega para quem? Chega para os adolescentes da igreja e fala para eles irem, e eles topam, claro, eles são adolescentes. Uma igreja, e ele como um pastor, um líder mais velho e uma referência, ele deveria ser o primeiro a dar o exemplo. E no caso ele dá mesmo o exemplo do que não fazer, o exemplo errado. Então ele vai e começa a contar que logo quando eles pisaram na praça a luz acabou, porque na visão dele isso era um sinal de que Deus estava com ele, e ele tem tanta consciência que o que ele está fazendo é errado, que ele ensina os adolescentes como burlar a lei ou como não aparecer muito para não ser preso, porque isso aí é um crime. Todo mundo vai no sapatinho, ninguém pode falar nada, você tem que ir evangelizando, como se evangelizar fosse invadir cultos de outras religiões. Eu não vejo nenhum exemplo desse no Novo Testamento, nenhum. Eu não vejo Jesus fazer isso uma vez sequer, mas ele acha que isso aí é o exemplo de evangelização que Jesus deixou. Invadir culto de outras religiões, desrespeitar a fé do próximo, desrespeitar o direito inalienável dado inclusive por Deus das pessoas terem livre-arbítrio e escolher seus caminhos e ir lá dentro perturbar um culto. Eu fico imaginando, se alguém invadisse um culto na Batista da Lagoinha e fizesse a mesma coisa que ele fez, como é que eles reagiriam? Então os jovens deviam ficar quietinhos. Se o demônio, se Satanás se manifestasse, deveriam expulsar sem falar nada, e deveriam ser tudo ali muito discreto para não ser recriminados ou repreendidos, porque estavam burlando a lei. É isso que ele ensinou para esse pessoal. E em determinado momento ele fala que aí foram percebidos e que aí o pessoal que estava lá vai para cima deles, todo mundo corre, só fica ele, chega a polícia põe ele e um outro garoto dentro do camburão e eles são levados e depois o policial, que também era evangélico, os solta. Se isso for realmente verdade, se tudo isso que ele falou for verdade e aconteceu, ele tem que ser processado e tem que se saber que policial e que viatura policial está envolvida nisso, porque deverá ser averiguado e talvez esse policial seja repreendido por não ter cumprido a lei. Agora, pode ter ocorrido também de ninguém ter acompanhado, porque aí teria que ser levado para a delegacia, uma pessoa prestar queixa e aí o boletim ser feito. Então não sei se é o caso. Na parábola do bom samaritano, vamos trazer para o dia de hoje, Jesus não usa o sacerdote, Jesus não usa o pastor, não usa o bispo, não usa o apóstolo. Quando ele cita o bispo, o apóstolo ou o pastor, é como um mau exemplo do cara que estava caído no caminho, passou o bispo e não queria nem saber dele. Não, eu não tenho nada a ver com isso, vou embora. Passou o apóstolo e falou, eu vou embora que eu não tenho nada a ver com ele. Passou o pastor e falou, não, eu vou recolher dízimo na minha igreja. Aí vem um samaritano que era, biblicamente falando, pelo que está escrito no Velho Testamento, o samaritano estava apartado do povo de Deus e estava cometendo um grave erro,
porque o local da adoração que Deus havia determinado era o templo de Jerusalém, o templo de Israel, o templo de Salomão. Não o templo de Salomão que fica no Brás, porque o templo de Salomão que fica no Brás não é o verdadeiro templo de Salomão. O templo de Salomão fica em Israel. Deveria ficar, naquela época ficava, inclusive, né? Porque depois foi destruído. Os samaritanos adoravam em Samaria, não adoravam no templo de Israel, então eles estavam deturpando a palavra de Deus, estavam fazendo tudo errado. Poderia até dizer que o samaritano, se fosse colocado hoje, seria o pai de santo, a mãe de santo, Babalorixá e Alorixá. Mas é esse que Jesus coloca como herói, que vai lá e socorre o necessitado. E ainda os doutores da lei na época, que estavam debatendo com Jesus, né? Porque tudo era uma questão de ajudar o próximo. Aí o doutor da lei pergunta, mas quem é meu próximo? Jesus mostra, o próximo é aquele que precisa de você. Quer dizer, o doutor da lei não sabia o que fazer, o especialista em Bíblia não sabia o que fazer, o pastor não sabia, mas não fazia. O apóstolo sabia o que devia fazer, não fazia, o pastor sabia o que deveria fazer, não fazia, mas o pai de santo foi lá e fez o que era correto. A sua atitude, ela além de estar causando revolta no YouTube, você deu um mau exemplo para os adolescentes da sua igreja, você ensinou a eles a agir errado, você confundiu o evangelho com uma estrutura de guerra. Agora, é curioso que você cita o Silas Malafaia, né? Ironicamente, eu entendi perfeitamente no vídeo. Você diz que tem mais medo da mãe dos adolescentes, que poderiam depois te repreender e falar que você estava errado, do que do Silas Malafaia. Você lembra quando Jesus foi muito duro, quando ele foi para a guerra mesmo, bateu de frente com alguém nos evangelhos? Era sempre contra os líderes da religião. Contra os líderes do povo de Deus, contra os líderes do templo, contra os líderes da sinagoga, contra o sumo sacerdote constituído por Deus. Ele nunca foi contra os cultos feitos no Império Romano, contra os cultos feitos na Grécia, contra os cultos dos assírios, que seriam idólatras. Quando tentaram ele, com aquela história da moedinha, ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não falou que César era um invasor e deveria ser destituído, que César se dizia, porque os Césares eram deuses. Entenda muito bem isso. Na cultura e mitologia romana, o imperador era um deus. Ele não bateu contra aquele deus César. Quando ele pegou o chicote e foi para dentro do templo e sentou o chicote de todo mundo, foi dentro do templo de Deus. Foi contra aqueles que mercadejavam a fé. Por que você, ao invés de reunir um grupo de adolescentes e de jovens para ir contra uma outra religião, desrespeitar a Constituição, desrespeitar a lei, dar um péssimo exemplo? A sua estratégia é a mesma que Hitler usou contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Todo o mal da Alemanha é culpa dos judeus. Se a Alemanha está mal, é porque o judeu é do diabo e a gente tem que espancar judeu, matar judeu. E o povo alemão abraçou. Como hoje, nessa igreja que você pregou, o pessoal te levantou e aplaudiu de pé. Você está usando a mesma técnica nazista de propaganda que Hitler usou. Talvez os jovens da sua igreja que não foram com você possam te explicar isso. Por que você não reuniu esses jovens bem intencionados, com um pouquinho mais de cultura, e esses adolescentes que foram enganados por você, e você não foi na Universal? Quando a Universal faz uma campanha, quando essas igrejas neopentecostais fazem campanha, né, para vender Deus pelo dízimo, por que você não foi lá e no sapatinho? Não, vem cá, isso não é evangelho não, isso não é de Jesus, vou te ensinar o verdadeiro evangelho de Jesus. Por que você demoniza outras religiões, mas mesmo que tenha errado dentro da sua casa, que é a igreja evangélica, você não fala nada? Olha, eu respeito o seu trabalho, porque eu sei que você faz um trabalho muito bom com jovens. Até quando você fez lá aquele negócio de cheirar a Bíblia, eu entendi o que você fez e compreendi, eu não achei que você estava errado. Você usou uma linguagem jovem, que muitas pessoas não compreenderam, para mostrar, ao invés de cheirar cocaína, vem se encher da palavra de Deus. Lindo, aí eu bato palma para você. Agora, uma coisa é certa, se você lê na Bíblia, no Evangelho, e me mostrar quando Jesus desrespeitou outra religião, quando Jesus atacou outra religião, quando Jesus falou mal do próximo que seguia outra religião, aí eu aceito que você está certo. Se você não puder me mostrar isso, mas ao contrário, eu estou te mostrando que Jesus não fez e fez o contrário, ou você segue a sua doutrina ou segue Jesus, você escolhe. Agora, o que você fez foi um desserviço ao Evangelho, à igreja evangélica, que eu tanto tento defender e tanto tento falar bem, na minha vida foi ótima, apesar que hoje o que ela se tornou, eu não sigo de forma alguma, mas na minha vida, a igreja evangélica foi ótima e eu sou devedor a ela. E as boas igrejas evangélicas, os bons pastores, os bons líderes devem ser respeitados. Seria muito bonito se você fosse a público pedir perdão por esse ensino errado que você fez e dizer, eu estava errado, eu vou mudar. Eu duvido que você faça, mas se você fizer, você vai estar mostrando que de verdade você é um cristão que entendeu a mensagem do Evangelho.